Olá, este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre resiliência, que seria uma boa alternativa à tal positividade tóxica. Já vamos ver por que eu quero dizer isso, gente. Muito bem. Na própria descrição, deste vídeo eu coloquei assim, qual a diferença entre positividade tóxica, que é uma forma doentia de alienação do sofrimento do mundo e um represamento perigoso das emoções humanas, e resiliência. Seria uma capacidade que muitas pessoas possuem de superar as situações mais difíceis, de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas, como choque, estresse, eventos traumáticos, etc. Como é que é possível isso? Pois é, para poder responder a essa questão, nós vamos utilizar então este livro, O Poder da Resiliência, Princípios da Neurociência para Desenvolver uma Fonte de Calma, Força e Felicidade em Sua Vida, de Rick Hanson e o filho dele, Forrest Hanson. Rick Hanson escreveu o livro O Cérebro de Buda, do qual nós fizemos o episódio 11 aqui. Cérebro, Mente e Felicidade é o nome desse episódio. É a segunda vez que nós vamos usar um livro do Hanson, que é ligado às neurociências, um cientista, para falar sobre isso. Muito bem, mas antes mesmo de usar o livro dele, nós vamos fazer algumas definições aqui para facilitar para vocês. Vamos definir, então, primeiramente, resiliência. Característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltam à sua forma original, ou seja, elasticidade. E aí, dessa visão da física, vem a visão emocional, psicológica, que diz que é capacidade natural para se recuperar de uma situação adversa, problemática, uma superação. Então, a física é a elasticidade de um corpo, e na psicologia é uma forma de superação, gente. E então, o que é alguém resiliente? É aquele que possui resiliência, capacidade de voltar à sua forma original depois de ser alvo de deformação ou choque. Então, alguém ou algo flexível. Qualidade de quem tem capacidade de se adaptar às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. Isso tudo pelo dicio.com.br. Muito bem, gente. Isso já nos diz alguma coisa. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso antes de entrarmos especificamente no material do Hanson, ou dos Hanson, que não é o grupo, obviamente, de música, é o pai e o filho da neurociência. Mas vamos definir algumas coisas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, a resiliência, que ela é um termo que está se tornando bem comum, tem vários grupos nas redes sociais sobre resiliência, inclusive. Ela é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de se adaptar a mudanças, de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações diversas, como eu falei antes, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático ou outras coisas. Sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Então, essa capacidade sem entrar em surto. O que é difícil hoje em dia, gente, na situação que nós passamos. Nas organizações, resiliência se trata de uma tomada de decisão quando alguém se depara com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças estratégicas na pessoa para enfrentar a adversidade. Manter a imunidade mental é a base para criar resiliência emocional. Então, o indivíduo condiciona a mente a tolerar os pensamentos assustadores e consegue esquivar-se do sofrimento ao entender que a dor o fará inevitavelmente fará parte da trajetória da vida, ou seja,
é inevitável. Até o Buda dizia isso, né? A dor, o sofrimento é inevitável. Então nós vamos trabalhar com ela. É exatamente isso que a resiliência faz. É bem diferente da positividade tóxica, que tenta se alienar da existência do sofrimento, parecer que está tudo bem quando não está. É bem diferente disso, gente. Bem diferente disso. Ela passa por um reconhecimento do problema, da dor, daquilo, para que possa ser superado. Se eu não reconheço o problema, não tem como superá-lo, né? Então, até os anos 90, mais ou menos, a resiliência ela foi estudada como sendo constituída por fatores, que tipos de fatores, né, que eram considerados na época inerentes à resiliência. O primeiro deles era a administração de emoções, ou seja, a habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse. Então, pessoas resilientes quanto a esse fator são capazes de utilizar as pistas que leem nas outras pessoas para reorientar o comportamento, promovendo a autorregulação. Quando essa habilidade é rudimentar, as pessoas encontram dificuldades em cultivar vínculos e, com frequência, desgastam, no âmbito emocional, aqueles com quem convivem em família ou no trabalho. Isso é bastante comum e requer, né, um tratamento adequado neste caso, né, gente? Outro fator é o controle dos impulsos. É a capacidade de regular a intensidade de seus impulsos no sistema neuromuscular, né, nervos e músculos, não se deixando levar impulsivamente pela experiência de uma emoção. Então, as pessoas podem exercer um controle frouxo ou rígido do seu sistema muscular, visto que esse sistema está vinculado à regulação da intensidade das emoções. Então, dessa forma, a pessoa poderá viver uma emoção de forma exacerbada ou inibida. O controle de impulso garante a autorregulação dessas emoções ou a possibilidade de dar a devida força à vivência de emoções, tornando o grau de compreensão do autor mais sensível e apurado mediante a situação. Outro fator é o otimismo, que é a crença de que as coisas podem mudar para melhor. Só não pode ser um otimismo exacerbado que nem aquele da positividade tóxica, né? Otimismo extremo é positividade tóxica, gente. Otimismo na medida é resiliência. Ok? Anotado? Então, há um investimento contínuo de esperança e, por isso mesmo, a convicção da capacidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão esteja fora das mãos. O otimismo se alia à competência social e à proatividade, tendo por base a autoeficácia. Ou seja, significa que aquele mero otimismo da positividade tóxica, de que tudo vai melhorar, mas não se faz nada, não há proatividade nem competência social, não tem nada a ver com otimismo. É um otimismo tóxico, né? Não é o caso aqui, que é realmente resiliência. Outro fator é a análise do ambiente. É a capacidade de identificar precisamente as causas dos problemas e das adversidades presentes no ambiente. Essa possibilidade habilita a pessoa a se colocar em um lugar mais seguro em vez de se posicionar em situação de risco. Isso vale muito para situações de lugares tóxicos, lugares em que tem pessoas, obviamente, que acabam sendo abusivas também. Então, se você não se sente bem num determinado lugar, e esse lugar tem a ver com pessoas, muitas vezes também, né? Mas pode ser por fatores ambientais, obviamente, você não fica ali. Então, avaliar isso, se aquele lugar é adequado para você, faz parte da resiliência no fator análise do ambiente. Outro fator muitíssimo importante que tem faltado a muita gente da positividade tóxica e os negacionistas de hoje em dia, né, é a empatia, que é a capacidade que o ser humano tem de compreender os estados psicológicos dos outros, as emoções e os sentimentos. Não é colocar-se no lugar do outro, como muitos insistem em afirmar. É mais do que isso, embora isso também possa ser importante. É sim a capacidade de sentir o mesmo que o outro sente, ou pelo menos relativamente, já que somos todos humanos, né? Ao passo que o colocar-se no lugar do outro, de certa maneira, contribui para a experiencialização e direcionamento das ações compreensivas. Outro fator, a autoeficácia. O que é isso? É a crença na própria capacidade de organizar e executar as ações requeridas para produzir os resultados desejados. Então, associada à autoconfiança, se transforma em combustível para a proatividade e a solução de problemas. Outro fator, alcance de pessoas, que é a capacidade que a pessoa tem de se vincular a outras pessoas para viabilizar soluções para as intempéries da vida sem receios e sem medo do fracasso.
Então esses fatores, né, que eu falei, década de 90 tinha a ver com a noção de resiliência. A partir dos anos 2000 surgiu uma outra abordagem, chamada abordagem resiliente, que se embasa nos chamados modelos de crenças determinantes, ou MCD, que também é interessante, né? Então, procurando ampliar os entendimentos sobre resiliência, então foram mapeados esquemas básicos de crenças vinculados à superação estratégica do estresse, que são os modelos de crenças determinantes, ou MCDs. Esse desdobramento, conhecido como Quest Underline Resiliência, né? Quest Resiliência, permite mapear e compreender o tipo de superação de uma pessoa ou de um grupo quando diante de situações de adversidade e de um forte e contínuo estresse. Então, é estruturado como uma abordagem teórica da terapia cognitiva, da psicologia positiva e da teoria geral dos sistemas, a partir de uma abordagem psicossomática. Isso quer dizer, então, que o MCD faz parte do pensamento sistêmico também, gente. Tem alguma conexão com o pensamento sistêmico, pensamento emergente, até pensamento holístico, né, na verdade. Então, esses MCDs, né, eles são estruturados desde a primeira infância. Então, são crenças que se aglutinam quando vamos conhecendo, aprendendo, experimentando os fatos da vida com aqueles que nos cercam. Então, eles seriam os seguintes, né? Esses modelos de crenças determinantes. Seriam o modelo de crença determinante, ou MCD de autocontrole. O que é isso, MCD de autocontrole? É a capacidade de se administrar emocionalmente diante do inesperado. Então, é amadurecer no comportamento expresso, uma vez que será esse comportamento que vai ser lido pelas outras pessoas. Né? Então, é a condição de serenidade diante da adversidade. Um autocontrole. Né? Óbvio que nós sabemos que nem todo mundo tem autocontrole e nem quem tem autocontrole o tem o tempo todo. Todo mundo perde esse controle em muitos momentos da vida e tá tudo bem, gente. Isso faz parte do ser humano. Se nós quisermos impedir isso, isso será tóxico. Então, autocontrole é apenas uma das características da pessoa resiliente. Não é uma obrigatoriedade, e dizer que nós temos que ser assim o tempo todo é a toxicidade, que eu contesto bastante. Né? Um outro MCD é o de leitura corporal, que é a capacidade de ler, identificar e organizar as reações percebidas no corpo, em especial aquelas relacionadas com o sistema nervoso muscular. Né? Então, é amadurecer no modo de lidar com as reações somáticas que surgem quando a tensão ou o estresse se tornam elevados. É perceber o que está acontecendo consigo. Né? Tipo, eu vou ter um surto, vou ter um problema, alguma coisa vai acontecer. E conseguir controlar isso de alguma forma. É autoconhecimento puro. Né? Outro MCD é o de otimismo para com a vida. Né? Capacidade de enxergar a vida com esperança, alegria e também os sonhos, né, que todos nós temos e que está tudo bem também, gente, não é uma coisa errada. É a maturidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão está fora de suas mãos. Para tanto, uma das características mais preciosas para o cultivo do otimismo para com a vida é a criatividade. Aliás, uma coisa que o povo brasileiro é soberano, na minha opinião, nessa criatividade, né? Num tempo de fila do osso que nós estamos, temos que ter muita criatividade para sobreviver. Desde que ela não seja antiética, está tudo valendo, né? Para vencer a fila do osso, superar a situação que nós estamos vivendo hoje em dia, com certeza. Só não pode ser um otimismo tóxico que dá a entender que não tem nada de errado acontecendo, que nem o pessoal que é anti-vacina, aquele lá que diz que é preferível morrer do que perder a liberdade, esse tipo de coisa aí, né, gente? Isso é inadmissível. Outro é o MCD de análise do ambiente. Estamos reavaliando algumas coisas, né, que nós vemos antes, agora de um outro modo. Que é a capacidade de identificar e perceber precisamente as causas, as relações e as implicações dos problemas, dos conflitos e das adversidades presentes no ambiente. O ambiente pode ser só o local em que essas coisas acontecem. Né? E a se dar conta e estar atento às situações e circunstâncias presentes na experiência do estresse. Pode ser no local, pode ser a casa, pode ser o local de trabalho, pode ser, né, o ambiente em si, apenas o local onde acontece, onde tem determinadas pessoas em que isso acontece. Né? O MCD de empatia, então, é a capacidade de evidenciar a habilidade de, a partir de se compreender o outro, emitir mensagens que promovam a interação e aproximação, conectividade e reciprocidade entre as pessoas.
O MCD de autoconfiança é a capacidade de ter convicção de ser capaz e eficaz nas ações propostas. O MCD de alcançar e manter pessoas, que é importante, né, gente? É a capacidade de se vincular às outras pessoas sem receios ou medo de fracasso, conectando-se para a formação de fortes redes de apoio e proteção. E, por fim, o MCD do sentido de vida, capacidade de entendimento de um propósito vital de vida na experiência vivida como adversa. Então, promove um enriquecimento do valor da vida, fortalecendo e capacitando a pessoa a preservar sua vida ao máximo. Então, cada um dos MCDs desenvolve resiliência em uma área da vida e o leque de todos eles juntos contempla a vida de uma pessoa, né? Nesse sentido. Muito bem. A partir disso é que nós vamos começar a utilizar aqui o livro de Rick Hanson, PhD, e Forrest Hanson, que é o seu filho. Vou colocar aqui uma foto do Rick Hanson e falar sobre ele aqui, né, neste livro, né, especificamente para vocês entenderem quem ele é. Rick Hanson, PhD, ele é um psicólogo, professor de meditação e membro do Greater Good Science Center da Universidade da Califórnia, onde ele se graduou. Também é cofundador do Instituto Wellspring de Neurociência e Saber Contemplativo e editor do Wise Brain Bulletin. É autor de O Cérebro de Buda, Neurociência Prática para a Felicidade, da editora Alaúde, que nós fizemos aqui o episódio 11 da nossa playlist Ciência Espiritual sobre esse livro. Também do livro O Cérebro e a Felicidade, Como Treinar Sua Mente para Atrair Serenidade, Amor e Autoconfiança, da WMF Martins Fontes, entre outros livros, alguns que nem foram traduzidos para o português ainda. Hanson e sua esposa moram em San Rafael, Califórnia, e tem 2 filhos adultos. Então, este é o Hanson, gente. Uma outra fotinho dele aqui para vocês conhecerem. Bom, e o outro autor, né, o autor deste livro é o seu filho, o Forrest Hanson. Forrest Hanson é escritor e consultor de negócios. Edita o site Eu Sou Fi, dedicado a compartilhar conteúdo de qualidade produzido por especialistas nas áreas de saúde, bem-estar e sabedoria. Formado na Universidade da Califórnia, é dançarino nas horas vagas. E até vou colocar aqui uma situação dele num momento de dança, né? Então, aqui nós temos o pai e o filho, né? Com o seu livro. Vejam, vocês podem ver, inclusive, aqui nessa foto, que o nome original do livro é Resilient, ou seja, resiliente, né? Que não é o poder da resiliência como está no português, que eu acho que foi usado por causa do Poder do Agora e outros livros que abusam da palavra o poder disso, o poder daquilo, e fica uma coisa meio chata, né? Mas originalmente o livro se chama apenas Resilient, ou Resiliente. Qual é a ideia por trás deste livro aqui, né? Vou colocar algumas definições que foram dadas, né, sobre esse livro para vocês. A Sharon Salzberg, que é autora de A Real Felicidade, uma autora bem conhecida, disse que Rick Hanson combina teoria e experiência prática, compartilhando exemplos da própria vida e exercícios simples, né, que permitem ao leitor fazer descobertas incríveis dentro de si mesmo. Bom, entre outras coisas, né? Mas o que exatamente ele quer dizer, né, para a gente sobre isso aqui? Então vamos começar aqui. Ele dividiu, né, no próprio sumário do livro dele em 4 partes a sua obra, que ele chamou de reconhecer, buscar recursos, gerenciar e relacionar-se, coisas importantes. 4 fases da resiliência, né, como ele mesmo, vamos ver se vai dar para aparecer aqui mais ou menos. Aqui, acho que dá para ler. Isso. Muito bem, vocês conseguem ler um pouquinho, né? Reconhecer, buscar recursos, gerenciar, relacionar-se. No caso do reconhecimento, né, para chegar a essa resiliência, ele incluiu os conceitos que são budistas, inclusive de compaixão, atenção plena e aprendizado, que ajudam nesse reconhecimento das nossas adversidades, do problema que o nosso próprio eu causa e tudo mais.
Aí, na hora de buscar recursos, né, para a gente poder ter essa atitude resiliente, ele considera garra, gratidão e confiança. Na hora de gerenciar o processo e as adversidades, calma, motivação e intimidade. E no relacionar-se com os outros, né, já num modo novo, resiliente, coragem, aspiração e generosidade, que ele considera muito importante no processo. Então, vamos ver algumas coisas que ele fala na introdução aqui que são bem interessantes. Ele diz o seguinte: comecei a me envolver no movimento do potencial humano na década de 1970, quando eu nasci, né? E me tornei psicólogo clínico com um profundo interesse pela neurociência e uma formação em atenção plena ao longo do caminho. Atenção plena, né? Mindfulness, né, gente? É meditação que tem origem na meditação budista. Então, ele juntou neurociência, psicologia e um pouco de budismo. Então, esse livro, segundo ele, resume o que aprendi sobre como ajudar as pessoas a se curar do passado, lidar com o presente e construir um futuro melhor. Há uma ideia fundamental na psicologia e na medicina de que o caminho que nossa vida toma depende apenas de 3 fatores: como lidamos com os desafios, como protegemos nossas vulnerabilidades e como aumentamos nossos recursos. Essas causas se localizam em 3 cenários: o mundo, o corpo e a mente. Ao combinar as causas e os locais, temos 9 maneiras de tornar nossa vida melhor. Todas as combinações são importantes, mas cultivar recursos mentais tem um poder singular. Ele vai falar sobre isso ao longo do livro, obviamente. Né? Vou colocar para vocês aqui uma das fotinhos dele. Aqui, né? Determinação, amor próprio e bondade são recursos mentais que nos tornam resilientes, ou seja, capazes de lidar com a adversidade e abrir caminhos superando os desafios em busca de oportunidades. Embora seja de fundamental importância em nossa recuperação depois de perdas e traumas, a resiliência oferece muito mais do que isso. A verdadeira resiliência promete bem-estar e uma sensação intrínseca de felicidade, amor e paz. Quando internalizamos experiências agradáveis, desenvolvemos potencialidades interiores que, por sua vez, nos tornam mais resilientes. Ou seja, bem-estar e resiliência estimulam um ao outro num círculo virtuoso, né? Que é o oposto do círculo vicioso da positividade tóxica, da espiritualidade tóxica. Né, gente? Então, o segredo é saber transformar experiências passageiras em recursos interiores duradouros inscritos no cérebro. Essa é a essência da neuroplasticidade positiva, né? que é o que você vai aprender a usar para desenvolver o bem-estar resiliente, segundo ele. Então, ele usa conceitos realmente de neurociência com coisas da meditação. Aprimorar a mente significa aprimorar o cérebro, que se remodela continuamente à medida que aprendemos com as experiências. Aqui eu vou fazer uma pausa porque ela é necessária. Como assim? Quer dizer com isso? Ele diz literalmente aqui, aprimorar a mente significa aprimorar o cérebro que se remodela continuamente à medida que aprendemos com as experiências. Ele falou da neuroplasticidade positiva, que tem a ver com a resiliência. Tá, mas o cérebro é a mente? É a grande questão, né, que a gente perguntou. O cérebro é a mente? Eu já falei de algumas coisas em vídeo anterior. Inclusive no próximo nós vamos falar muito sobre isso também. O vídeo vai se chamar O Vácuo da Consciência. Bem budista, a visão budista, né, da consciência e da mente, bem mais claramente. Mas o que quero dizer é que não, a mente não é o cérebro, porém, ela responde ao cérebro. Ou seja, o cérebro é como uma máquina que precisa estar bem ajustado para que a mente possa se expressar adequadamente através dele. Né? E se não está, nós temos problemas de consciência. A consciência não consegue se expressar por ele. Então, sim, de um ponto de vista prático, né, a neuroplasticidade positiva é viável, nessa visão que Hanson dá, em que nós podemos usar, né, o nosso cérebro para melhorar alguns fatores da nossa mente e vice-versa, inclusive. Né? Então, ainda que o cérebro e a mente não sejam a mesma coisa, pelo menos na visão, né, sistêmica, na visão que nós damos aqui. Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Voltemos aqui ao livro do Hanson, então. Quando estimulado repetidamente, seus circuitos se fortalecem, ou seja, os circuitos do cérebro.
Aprendemos a ser mais calmos ou compassivos da mesma maneira que aprendemos qualquer outra coisa, com a prática. Desenvolvemos recursos mentais em 2 estágios. Primeiro, precisamos vivenciar o que queremos cultivar, como gratidão, amor ou autoconfiança. Em seguida, temos que converter essa experiência passageira numa mudança duradoura no sistema nervoso. Senão não há cura, crescimento, nem aprendizado. Ter apenas experiências úteis e agradáveis não basta. Ter apenas experiências úteis e agradáveis não basta. Esse é o recado dele para o pessoal da positividade tóxica aí, gente. Viu? Olha aí. Essa é a principal falha de boa parte da psicologia positiva, quem diz é o Hanson, já criticando a positividade tóxica, que tem muito a ver com essa psicologia positiva. Então, essa é a principal falha de boa parte da psicologia positiva, do treinamento de recursos humanos, do coaching e da psicoterapia. Ele mesmo faz essas afirmações, ele critica tudo isso. A psicologia positiva, o treinamento em recursos humanos, o coaching e a própria psicoterapia. Esses 4, não que eles todos sejam falaciosos, mas tem coisas que têm que ser consideradas, né? Ou seja, a psicologia positiva, para mim, tem muitas coisas contestáveis e é muito usada por esses coaching quântico da vida, o pessoal da positividade tóxica, né? O treinamento em recursos humanos tende a nos fazer apenas mais produtivos, tira a nossa humanidade e a nossa dignidade. O coaching nem se fala, a palhaçada que é, né? Misturado com PNL. E a psicoterapia, embora eu não seria bom falar no singular, as psicoterapias, porque são muitas terapias diferentes, né? Algumas mais sérias ou não, têm sérios problemas, né? Tem sérios problemas. Algumas, digamos, têm mais efetividade, outras são bem pseudocientíficas, né? Como é o caso da psicanálise, e algumas terapias breves, até como as constelações familiares, são consideradas muito pseudocientíficas e até às vezes muito prejudiciais, dependendo de como são utilizados. Vocês devem estar acompanhando as polêmicas sobre isso aí, né? O pessoal tentando proibir o uso delas em contextos públicos, né? Em que se use dinheiro público, inclusive. E eu não tenho como dizer que eu discordo de quem está tentando impedir, porque tem tanta palhaçada sendo feita e tanta coisa errada que eu não tenho como deixar isso para trás. Não tenho como não me posicionar nele. Enquanto não se consegue descobrir quem é sério e quem não é, é necessário dar uma brecada até que se consiga regular tudo isso. Porque tem muita coisa sendo feita como psicoterapia que é pura crendice, superstição e charlatanismo. É o que mais tem. O pessoal reclama do charlatanismo dos pastores evangélicos, que infelizmente existe muito, sim, mas tem muitos outros tipos ali, né, desse nova era, Namastê, Gratiluz, essa gente que é mais charlatã ainda do que pastor evangélico, gente, por favor. Né? Então continua o Hanson aqui, ou os Hanson. A maioria das experiências de bem-estar se perde rapidamente, mas com um pequeno esforço você pode fazer com que elas deixem marcas duradouras no cérebro. E então a gente vai ensinar ao longo do livro, né, todo esse processo aí. Então ele diz assim, que todo ser humano tem 3 necessidades básicas: segurança, satisfação e conexão, cujas raízes estão na longa história, né, de nossa evolução. Basicamente, satisfazemos nossas necessidades de 4 maneiras: reconhecendo o que é realidade, encontrando recursos, gerenciando pensamentos, sentimentos e ações, e nos relacionando habilmente com os outros e com o mundo. Isso vai definir as 4 partes do próprio livro dele, né? Então, reconhecendo o que é realidade, claro que a realidade é um sentido relativo, como eu falo nos vídeos em que eu falo mais de meditação budista, né? Nós nunca entendemos a realidade de modo absoluto, gente. Não tem como, inclusive, percebermos toda a realidade. Encontrando recursos, né, meios, gerenciando pensamentos, sentimentos e ações, para que a gente consiga resolver as coisas, e então nos relacionando habilmente com os outros e com o mundo. Então, quando combinamos nossas 3 necessidades, segurança, satisfação, conexão, a essas qualidades, né, essas 4 formas de satisfazê-las, encontramos o que ele chama de 12 potencialidades interiores principais, que então ele vai detalhar no livro. Quais são? Por exemplo, no caso da segurança, né, a necessidade de segurança, nós reconhecemos a necessidade de segurança através da compaixão. Buscamos recursos pela garra. Né?
Gerenciamos a segurança pela calma, né? Para manter, né, essa segurança. Sem calma, a segurança se esvai. E nos relacionamos com a segurança e com os outros a partir dela pela coragem. No caso da satisfação, que é outra necessidade básica nossa, né? Segurança tem a ver com a sobrevivência, né? Eu a reconheço tendo compaixão pelos outros, eu busco recursos com garra, eu gerencio com calma e me relaciono com coragem. Tudo bem, porque aí eu saio da zona de conforto no relacionamento com os outros. Né? No caso da satisfação, que tem a ver inclusive com comida, bebida, satisfação de coisas básicas e não tão básicas, mas tudo que tem a ver com satisfação e desejo, nós reconhecemos pela atenção plena, segundo ele. Nisso, a meditação é muito interessante para ajudar no processo. O autoconhecimento, basicamente, baseado em contemplação, meditação, oração também serve, gente, se vocês quiserem, mas basicamente a atenção plena, que é um exercício de autopercepção. Então, ali nós reconhecemos essa necessidade da satisfação. Nós buscamos recursos para a satisfação pela gratidão. Não pela gratidão tóxica, né, gente? Pela gratidão mesmo. Nós gerenciamos pela motivação, essa satisfação, e nos relacionamos pela aspiração. E a conexão, que é a terceira necessidade básica nossa, ela é reconhecida pelo aprendizado. E a conexão é a conexão que nós temos não só com outros seres humanos, com os animais, com os vegetais, com toda a natureza. Então, é um grande aprendizado esse reconhecimento da necessidade básica da conexão. Nós buscamos recursos pela confiança, inclusive na conexão com as pessoas, nós buscamos recursos pela confiança nelas, aquelas que nos apoiam, que nós podemos apoiar e tudo mais, tanto que quando se quebra essa confiança, complica tudo, né? Nós gerenciamos a conexão pela intimidade, com certeza, não tem dúvida nenhuma, né? E que hoje em dia tem muita gente com dificuldade nessa intimidade. E nos relacionamos, no caso da conexão, pela generosidade, que é perfeito também. Sem generosidade, a conexão não se mantém, né? Ela pode se produzir até pela coragem, mas sem generosidade, as conexões, as amizades, nada se mantém. Por exemplo, um amigo que nunca ajuda o outro vai perder a amizade, né? Porque não vai produzir nada. O amigo que só pede ajuda, só quer ser ajudado, também vai ser um problema, porque está precisando de, né, alguma coisa a mais aí, está precisando de uma reciprocidade. Então essas são as definições que ele coloca no livro dele, que eu acho muito realmente interessante. Então vou falar um pouquinho de algumas coisas aqui. Ele define, inclusive, começando pela compaixão ali, né? Ele diz que compaixão é o reconhecimento da dor e o desejo de aliviá-la. E é algo que podemos oferecer tanto a nós mesmos quanto aos outros. É uma das coisas que eu aprendi no budismo. Quando a gente pensa em compaixão, as pessoas, inclusive, que se tornam muito racionais na prática espiritual, que acham que tem que amar todos os seres incondicionalmente, mas elas esquecem de se incluir em todos os seres. Então, o autocuidado, se fala muito essa expressão, tem a ver com compaixão também por si. Ela não deve ser excluída, porque se a gente exclui totalmente a autocompaixão, a compaixão por si, né, esse autocuidado, é complicado, né? Porque daí é semelhante à situação de um avião que está caindo e nós esquecemos de colocar a máscara em nós primeiro para poder ajudar os outros. É semelhante a isso, né? Aliás, né, já que eu falei da máscara do avião, a gente pode falar disso também em relação às máscaras da pandemia, né, gente? Se nós não colocamos, nós estamos também demonstrando falta de compaixão pelos outros. E isso nós temos visto o tempo todo entre os negacionistas que dizem que preferem morrer do que perder a liberdade. Eu acho que a expressão até, né, desse ex-ministro da Saúde que disse isso foi mal colocada. Ele deveria ter dito que prefere matar os outros do que perder a liberdade, porque esse filho da mãe, quando ele diz isso, ele pode contaminar outros e matar outros. Ele pode até morrer também, e pelo jeito não vai fazer diferença nenhuma para o mundo, mas ele vai matar outros também. E isso é o pior no final da história, né, gente? Então não tem compaixão nenhuma com uma pessoa dessa, nem por si e nem pelos outros. Bom, diz o Hanson que a compaixão por si é fundamental, pois se você não se importar com o que sente, nem estiver disposto a fazer algo para melhorar, qualquer esforço para se tornar mais feliz e resiliente será em vão. Por isso ele diz uma coisa esteja a seu favor, claro que sem prejudicar os outros, né?
Então ele diz assim, quando tratamos os outros com respeito e atenção, eles geralmente nos mostram o que tem de melhor, né? E geralmente, ele diz geralmente não quer dizer sempre, porque tem os filhos da mãe aí, né? Que, coitada da mãe, né? Que não são assim. Bom, se conseguíssemos nos tratar assim também, mais ou menos o mesmo aconteceria. Quase todas as pessoas são mais amigas dos outros do que de si mesmas, ele diz. Nós nos importamos com a dor do outro, vemos suas qualidades e o tratamos com bondade e de forma justa. Mas que tipo de amigos somos para nós mesmos? Boa pergunta essa. Muito boa, por sinal. Muita gente é dura e crítica em relação a si, censurando ações passadas, alimentando inseguranças, demolindo em vez de construir. Então é importante a gente entender por que é bom ser bom consigo, né? Consigo mesmo. Vou botar aqui mais uma figurinha do Hanson aqui. Vamos ver aqui. Vou botar ele mais para cá para que eu consiga aparecer também, né, gente? Dá para fazer uma edição ao vivo. Né? Muito bem. Bom, pelo seguinte, em primeiro lugar, há o princípio geral de que devemos tratar as pessoas com decência e compaixão. Ora, esse pessoas inclui a pessoa que usa o crachá com seu nome, né, gente? Então a regra de ouro é uma via de mão dupla. Devemos fazer a nós mesmos o que fazemos aos outros. Em segundo lugar, quanto maior nossa influência sobre uma pessoa, maior a responsabilidade de tratá-la bem. Cirurgiões têm um poder imenso sobre seus pacientes e por isso têm um enorme dever de ser cuidadosos ao operá-los. Quem é a pessoa que você mais pode afetar, se não você mesmo? Em terceiro lugar, ser bom para si mesmo faz bem aos outros. Quando tem um maior bem-estar, as pessoas costumam se tornar mais pacientes, cooperativas e afetuosas em seus relacionamentos. Imagine como os outros se beneficiariam se você fosse menos estressado, preocupado e irritado e se tornasse mais tranquilo, contente e amoroso. Então, isso tem a ver com o que ele fala em relação à compaixão. Óbvio que ele vai falar muito mais coisas e ele tem exercícios, né, no próprio livro. Aí depois ele vai falar sobre a atenção plena, que é um outro princípio aqui. E ele diz que ter atenção plena significa estar presente neste momento, como ele é, a cada momento, sem se deixar levar por devaneios, ruminações ou distrações. Isso não é fácil. Por isso que a meditação é importante para estabilizar a mente nesse sentido. Né? Então, seu sistema nervoso foi projetado para ser alterado pelas suas experiências. O nome técnico disso é neuroplasticidade dependente da experiência. E suas experiências dependem do seu foco de atenção. Por isso que é importante a atenção plena, né? Dentro do processo. Então tem até uma meditação simples aqui que ele sugere nesse início do livro, que eu até vou fazer aqui uma leitura dela para vocês. Vamos usar aqui o pai e o filho, né? E colocar o livrinho de novo. E eu vou apresentar essa meditaçãozinha rapidinho para vocês. Então aproveitem, né, que vocês estão assistindo num lugar tranquilo, ou que podem ser sentados numa cadeira, posição ereta, respiração, sem barulhos, e aí vocês podem fazer essa meditação rapidinho aqui, que ele sugere no livro dele. Muito bem. Separe alguns minutos para ficar em um lugar tranquilo. Encontre uma postura confortável, seja sentado, em pé ou deitado. Ou você pode caminhar devagar, talvez de um lado para o outro numa sala. Concentre-se em algo que o ajude a estar presente, como uma sensação, uma palavra, uma imagem ou um sentimento. Aqui usaremos a respiração. Adapte minhas sugestões se escolher outro objeto como foco de atenção. Aqui ele vai nos descrever a respiração, que é o mais fácil. Tenha consciência das sensações da sua respiração no rosto, no peito, na barriga ou no corpo inteiro. Esteja atento ao início da inalação. Mantenha a consciência durante toda a inspiração. E então faça o mesmo ao exalar. Um fôlego após o outro.
se ajudar, conte suas respirações até 4, ou talvez até 10, e então recomece. Se perder a conta, simplesmente volte ao 1. Porque tem algumas pessoas que se incomodam com contagem de respiração e outras não. Então vocês vão usar o que parecer mais adequado. Ou use palavras suaves como inspira, expire, subindo, descendo. Se a mente devagar, tudo bem. Quando notar, simplesmente volte ao seu objeto de atenção. Ou seja, como se diz no ensinamento budista, volte gentilmente ao estado de atenção toda vez que a mente se desviar do foco na respiração. À medida que respira, relaxe. Sons e pensamentos, lembranças e sentimentos vêm e vão, passando pela consciência. Você não está tentando silenciar a mente. Em vez disso, está se desligando das distrações, sem resistir ao que é desagradável, nem se apegar ao que é agradável. Está se acomodando em simplesmente estar no presente, abrindo mão do passado, sem temer nem planejar o futuro. Nada a consertar, nenhum outro lugar para ir, ninguém que você tenha de ser. Descanse e relaxe, seu corpo inteiro respirando. Sem tensão, nem estresse. Busque abrir-se para uma paz crescente. Então, em seu próprio ritmo, veja se consegue encontrar certo contentamento. E quando quiser, abra-se para um sentimento de amor. Outras coisas podem estar presentes na consciência, como dor ou preocupação, e tudo bem. Deixe-as estar enquanto você permanece consciente da respiração, talvez com uma sensação crescente de bem-estar. Durante a meditação, sinta o relaxamento e outras experiências benéficas se instalarem em você, se tornarem parte de você. Ao se aproximar do fim da prática, permita-se receber seus benefícios. Muito bem. É uma das muitas formas de meditação que ele sugere no livro, né? Tem várias, essa é das mais introdutórias, que obviamente vocês vão poder utilizar. Mas ajuda mesmo. Ajuda mesmo. Então, esse é o capítulo sobre a atenção plena especificamente. Muito bem, vamos adiante. Tem uma parte aqui que é muito interessante, que é o chamado viés da negatividade, que eu acho bem interessante, né? Que é o viés da negatividade do cérebro. E essa parte eu vou ler porque é muito interessante. Não tem nada a ver com a história de negatividade ou positividade tóxica, mas tem a ver com uma questão de neurociência. Ele diz o seguinte: nossos ancestrais precisavam ganhar recompensas, entre elas alimento e sexo, e fugir de ameaças, como predadores e agressões de outros bandos ou de outros membros do próprio grupo. Ainda é assim, né, gente? Ambas as coisas são importantes, mas o perigo costuma ter mais urgência e maior impacto na sobrevivência. Como consequência disso, de forma natural e rotineira, o cérebro, primeiro, procura más notícias, tanto no mundo lá fora, quanto dentro do corpo e da mente. Ou seja, ele está escaneando o tempo todo procurando coisas negativas para poder se proteger, né? Isso é bem óbvio, bem assim. Claro que quando isso é de um modo, né, aceitável, tudo bem. Quando é demais, aí a gente vê um problema sério a ser tratado por psicoterapia ou uma outra forma. 2. Concentra-se nelas, né, nas más notícias, e perde de vista o quadro mais amplo. Aí é que está o problema. Começa a ficar fixado na parte negativa. Terceiro, reage exageradamente a elas. Aí começa a ser problemático. Quarto, transforma a experiência rapidamente em memória social, somática e emocional. E quinto, é sensibilizado por doses repetidas de cortisol. Então, ele é sensibilizado por doses repetidas de cortisol, que é o hormônio do estresse, tornando-se ainda mais reativo a experiências negativas que banham o cérebro com ainda mais cortisol, criando um ciclo vicioso. Aí a pessoa vai adoecendo, né? A sanidade mental dela vai indo para as cucuias, né?
Então, na verdade, como diz ele, nosso cérebro é como velcro para as más experiências e teflon para as boas. Por exemplo, se lhe acontecerem 10 coisas no trabalho ou num relacionamento e 9 forem positivas, enquanto uma for negativa, sobre qual você vai pensar mais? Sejam sinceros. Provavelmente na negativa. Experiências agradáveis, úteis e benéficas acontecem muitas vezes por dia. Apreciar uma xícara de café, terminar alguma tarefa em casa ou no trabalho, aconchegar-se na cama com um bom livro à noite, mas, em geral, elas passam pelo cérebro como água pela peneira, enquanto cada experiência estressante ou prejudicial fica presa. Somos projetados para aprender mais com as experiências ruins e menos com as boas, porque está tudo bem, está tudo na zona de conforto, né? Ao longo de milhões de anos de evolução, o viés da negatividade fez sentido para a sobrevivência, mas hoje ele é uma espécie de dificuldade de aprendizado universal num cérebro projetado para desempenho máximo sob as condições da idade da pedra. O efeito desse viés piora com a evolução recente das redes neurais na região medial do córtex, que permitem a viagem mental no tempo, refletir sobre o passado e planejar o futuro. Essas redes também permitem a ruminação negativa. Ao contrário de nossos primos animais que aprendem com os perigos, mas não ficam obcecados com eles, tendemos a remoer preocupações, ressentimentos e autocríticas. Tantas coisas podem dar errado. Como ousam me tratar assim? Sou mesmo um idiota. Os pensamentos e sentimentos que temos enquanto refletimos mudam o cérebro, assim como as outras experiências negativas. Passar repetidamente por esses circuitos é como correr em círculos na terra fofa, deixando sulcos cada vez mais profundos na trilha, o que torna mais fácil cair em novas ponderações negativas no futuro. Então, esse é um dos fatores que nós procuramos também, né, resolver, né? Saindo dessa zona, digamos assim. Então, para começar, tem as tendências do deixar estar, deixar ir e deixar entrar, né? É bem interessante essa aí, que é o sair da zona vermelha, né, que ele chama. Que são as 3 técnicas. Deixa estar. O que é isso? Para que a gente saia desses problemas. Tenha consciência de quando estiver começando a se sentir pressionado, inquieto, exasperado, frustrado, estressado ou irritado. Vamos ter consciência disso. Permaneça presente na experiência e explore suas diversas partes. Defina-as para si mesmo. Tenso, preocupado, incomodado, triste. Perceber isso, ter essa consciência. Isso aumentará a atividade no córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro atrás da testa, que ajudará com o autocontrole de cima para baixo. Dizer a si mesmo o que está sentindo também reduzirá a atividade na amígdala, que funciona como o alarme do cérebro e vai ajudá-lo a se acalmar. Então essas coisas, com essa percepção, parecem simples, mas interferem no nosso cérebro sim. Isso a neurociência confirmou por experimentos. Então, explore o que pode haver de vulnerável e sensível mais fundo, como sentimentos de tristeza por ter sido aquele aluno que ficava isolado do resto da turma na escola, ou a mágoa encoberta pela explosão de raiva ao não ser incluído numa reunião de trabalho. Simplesmente permaneça com o que está fluindo pela consciência, sem ficar reformulando nem elaborar uma justificativa moralmente justa para as questões. Afaste-se das reações da zona vermelha, né, e observe-as como se saísse da tela de um filme e recuasse 20 filas de cadeiras no cinema para começar a assistir. Então esse é o deixe estar. Agora o deixe ir. Passe para a etapa do deixe ir. Entenda que os pensamentos e sentimentos reativos geralmente não fazem bem, nem a você nem aos outros. Decida se quer se agarrar a esses pensamentos e sentimentos ou se quer liberá-los. Solte o ar devagar e relaxe o corpo. Às vezes fazemos até isso intuitivamente, né, gente? Quando a gente está numa situação que a gente quer se acalmar e respira, né, para não ficar pior a situação. Deixe os sentimentos fluírem. Se achar conveniente, chore, grite, queixe-se com um amigo solidário ou simplesmente sinta a ansiedade, irritação e mágoa se esvaindo de você. E o pensamento, como diz o Buda, ele vem, esse pensamento fixo, mas ele também vai. Ele não é fixo, ele vai e volta. Então,
Se quando ele está inchando a gente respira, ele vai diminuindo. E é uma verdade isso. Veja com ceticismo as suposições, expectativas ou crenças que o deixaram preocupado, estressado, frustrado ou zangado. Considere os significados que deu às situações ou o modo como interpretou as intenções dos outros e deixe ir tudo o que for inverídico, desnecessariamente alarmista ou mal intencionado. Então esteja consciente da sensação de sair do modo reativo. E aí o deixe entrar é o terceiro processo. Comece a deixar entrar tudo que o ajuda a sentir que suas necessidades estão sendo satisfeitas. Identifique uma sensação íntima de determinação e capacidade. Ofereça algum prazer a si mesmo. Lave as mãos em água morna, coma uma maçã, ou escute música. O prazer libera opioides naturais que tranquilizam e acalmam o mecanismo de estresse do cérebro. Aliás, eu acho que se ouve tanta música atualmente, mais do que em qualquer outra época da história, talvez exatamente por causa desse estresse que nós vivemos na sociedade moderna, e ela realmente ajuda na diminuição do estresse. Então explica, talvez porque já muitos jovens estão tão ligados a ouvir música, num certo isolamento, inclusive, né? Que mostra o quanto já estão estressados desde o início. Pense em coisas pelas quais se sente grato ou contente, coisas que provocam um pequeno sorriso. Entre em contato com alguém de quem goste, seja diretamente ou seja pela imaginação. Sinta-se bem cuidado. Reconheça também seu próprio coração acolhedor. Identifique pensamentos ou pontos de vista que sejam precisos, úteis e sábios. Esteja consciente da sensação de entrar no modo responsivo. Esse é um dos sistemas de ajuda que ele vai nos dando ao longo do livro. É muita coisa realmente. Né? Estimular experiências benéficas também, que é uma coisa muito importante, né, para a nossa vida. Valorizar essas experiências também, né, porque na verdade a gente acaba não valorizando, né, de 10 experiências, né, uma ruim e 9 boas, você acaba valorizando mais a ruim do que as 9 boas, né? Então esse é um ponto importante da gente considerar. E depois ele passa para a parte do buscar recursos, em que a garra é a primeira questão. Então garra é a engenhosidade teimosa ou resistente, né? Que é uma das qualidades. Então, capacidade de ação é o oposto do desamparo, né? Na visão dele. Então, essa capacidade de agir vai nos ajudar mesmo. Né? E a resolução é sempre voltada para uma meta. Temos que ter uma meta, mas com paciência. Né? Claro que paciência não significa ignorar os problemas reais, como ele mesmo diz. Então, a vida é cheia de atrasos e desconfortos e às vezes temos simplesmente que esperar. Né? Esperar. Tá? A paciência talvez pareça uma virtude singela, segundo diz aqui, mas é a essência de 2 fatores essenciais à saúde mental e o sucesso de vida. Né? O primeiro é adiamento da gratificação. A disposição para descartar recompensas imediatas em nome de uma recompensa futura maior. E o segundo é a tolerância à angústia. A capacidade de suportar uma experiência dolorosa sem piorar as coisas, como se automedicar, comendo ou bebendo demais. Essas coisas aí que ele falou. Né? Com certeza. Eu acho, né, que em algum momento da humanidade o adiamento da gratificação foi usado de modo muito exacerbado pelas religiões, que, por exemplo, dizem que você só vai ter gratificação depois da morte num paraíso ou algum lugar assim, e aí as elites se aproveitaram disso, né, para aumentar ainda mais a distância social, né, fazendo aquela luta de classes que nós conhecemos. Então vamos ter esse cuidado também nessa questão. Né? Com certeza. Depois ele vai falar da importância da gratidão, né, da gratidão. Que traz muitos benefícios, na verdade, né? Por exemplo, mais otimismo, felicidade, amor próprio, menos inveja, ansiedade e depressão, mais compaixão, generosidade e perdão, relacionamentos mais fortes, menos solidão, porque a pessoa ingrata realmente ninguém quer ter por perto, né, gente? O sono de melhor qualidade e aí mais resiliência naturalmente. Né? Então, a gratidão aí realmente é outro fator muito importante. Tá? E ele vai continuar falando, e aí de vários outros, né, fatores aqui. Claro que não vamos falar em todo o livro, não é essa a ideia aqui, mas dá uma pequena palhinha para vocês do que é esse poder da resiliência. Né, do
Rick Hanson com o seu filho Forrest Hanson. Muito bem. Aqui estão os dois. Tá? Espero que tenha dado uma pequena ideia do que é a resiliência e o quanto ela é diferente da tal positividade tóxica, da qual a gente já falou algumas vezes, né, gente? Com certeza. É da editora Sextante, esse livro. Ele foi publicado originalmente em inglês em 2018, né? E no Brasil em 2019 pela editora Sextante, caso vocês queiram adquirir. Falando em adquirir, se vocês quiserem me seguir nas redes, aqui está então o meu Instagram, @psteckel, no YouTube aqui, né? Quem ainda não curtiu esse vídeo, curta, por favor. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E compartilhe não só esse vídeo, mas o canal mesmo com os amigos de vocês, se vocês estão gostando. O meu Twitter, _psteckel, também tem uma página de fãs no Facebook, que é o canal Paulo Steckel. Quem quiser me mandar dúvidas, sugestões, críticas pelo meu e-mail, psteckel@gmail.com. Quem quiser contribuir com o canal, inclusive, gente, vocês podem se tornar membros. Tem 3 faixas de contribuição mensal que vocês podem escolher aí para ajudar o nosso canal. Se não for possível assim, vocês podem simplesmente fazer um Pix para ajudar o nosso canal. Chave Pix é o meu e-mail, psteckel@gmail.com. Gente, a qualquer momento vocês podem fazer um Pix em qualquer valor, gente. Em qualquer valor. Ok? Muito bem. Bom, tem até uma noticiazinha para dar para vocês. A partir do ano que vem, do ano de 2022, provavelmente, né, nós não teremos todas as semanas, né, vídeos da playlist Ciência Espiritual. Ela vai continuar existindo, obviamente, mas ela vai se dividir com uma nova playlist que será criada, chamada Espiritualidade Filosófica, em que os temas serão mais filosóficos, né, do que científicos, e mais um pouco de ética e filosofia também aí, da espiritualidade. O pessoal andou pedindo algumas explicações mais sobre essas questões e eu então resolvi criar uma playlist específica. Não sei ainda quando vai estrear, já nos primeiros dias de janeiro, mas já estou organizando os temas, né? Vão ser vídeos inclusive mais curtos, a ideia é que não sejam vídeos longos, como esses aqui, que tem cerca de 1 hora, um pouco mais. Vídeos curtos usando temas mais gerais, mas também temas do dia a dia, às vezes das notícias que a gente recebe, né? Contextualizando nesse modo de espiritualidade filosófica, para que vocês tenham uma ideia de como isso é na prática. Então já fiquem de olho aí, né? Esperando o momento em que isso vai acontecer. Ok? Muito bem. Espero que tenham gostado. E se gostaram, então curtam o vídeo, gente. Ok? Depende desse apoio de vocês para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. E na próxima semana eu retorno com algum outro tema bem interessante para vocês, ok? Até lá, então.